Bom, a gente vai falar de porcentagem, né? Porcentagem é um assunto dos mais importantes, certo? Para o Enem, né, que vocês vão ter lá para frente, também é um dos mais importantes. E é um assunto que tem uma dificuldadezinha ali, né? Mais pela interpretação do que pelo assunto, pelos cálculos em si, tá? Veja, então o que é porcentagem? Ó? Porcentagem, então por 100. Quando a gente está vendo aquela parte, né, de razão e proporção, né, então de razão, de fração, a gente lembra que por é um caso de divisão. Aí por 100, ó, por cento. Então, a divisão por 100. Então, a porcentagem vai ser uma divisão por 100. Então, quando eu vou olhar a porcentagem, eu tenho que ficar atento que é uma divisão por 100. Então, é como se fosse o seguinte, é como se fosse, pega aqui, ó, vamos dizer 40 dividido por 100. Então, é 40 por 100. Então, a gente representa assim, ó, 40%. Então, 40% é a mesma coisa de 40 sobre 100. Então, se eu digo, ó, 40% é 40 dividido por 100. E eu posso dizer ainda da forma decimal, ó, se eu dividisse 40 por 100, essa divisão dá 0,4. Então, veja, só para a gente entender. A porcentagem, que é esse símbolozinho aqui, ó, que a gente usa, é uma divisão por 100. Então, é 40 por 100. Então, essa é a forma percentual, essa é a forma fracionária e essa é a forma decimal. A representação de uma porcentagem pode vir dessas três maneiras, tá certo? Então, qualquer uma dessas formas, né, 40%, 40 sobre 100 ou 0,4, todas representam a mesma coisa. Tranquilo quanto a isso? Então, isso é a porcentagem e essas representações dela. Então, por exemplo, se eu tivesse um número assim, ó, 20%. 20% é 20 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,2. Se eu tenho agora ó, 3%, 3% é 3 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,03. Então, essas três representações são as representações que a gente usa para ter os elementos. Beleza? Então, veja, há algumas situações de cálculo que envolvem elas, vão falar assim, ó, 30% das pessoas usa óculos, né? Então, vamos imaginar a seguinte situação, deixa eu só trazer para cá. Cadê? Cadê o presente? Tá aqui. Ó, vamos imaginar o seguinte. Então, eu digo, ó, por exemplo, eu vou ter 300 pessoas. Eu tenho 300 pessoas, é o meu total. Aí eu digo que dessas 300 pessoas, 30% delas usa óculos. Beleza? Eita, Fábio. Poxa, aqui saiu errado. Não quero apagar agora. Tá, vou botar aqui embaixo. O computador bugou. 30% usa óculos. Beleza? Essa galera que eu tô dizendo dos óculos, o que é que eu vou levar em conta? Veja, não tô conseguindo apagar aqui mesmo, não. Acho que travou. Eu gosto de pensar assim. Quando eu digo 300, 300 não é o total. Então veja, eu sei que 30%, né? 30 sobre 100 é a quantidade de pessoas que usam óculos. Esse cara não é o total, então aqui seria 300. Beleza? Como eu quero achar o que 30 representa, a gente faz assim. Então eu posso fazer meio pelos extremos, e aí eu poderia ver assim, ó, daqui para cá triplicou, daqui para cá tem que triplicar. É como se fosse assim, ó, veja. Quando eu fosse pegar essa fração, tem que ser a mesma que essa. Quando eu colocasse aqui, ó, esse cara 30 por 100,
Para que aqui embaixo ele ficasse 300, eu tive que multiplicar por 3. Então, em cima também é por 3. Então, daria 90. Então, para eu achar o que essa porcentagem representa, né? Eu estou achando o quanto de pessoas usa óculos. Então, eu estou dizendo que do total, né? Do total que é 300, 30% usa óculos. Essa é a representação em porcentagem. Então, 30% do pessoal. Se eu for ver um valor numérico, ele representa 90 pessoas. Beleza. Então, a fração serve para representar dados. Então, eu quero saber, ó, 300, né? É o total. 90 é quantos por cento? Então, a gente costuma fazer esse tipo de situação. Aí eu vou mostrar uma situação que vocês agora podem usar, que quando a gente estava vendo no começo do ano, a gente tinha que meio que navegar isso, tinha que navegar sobre essa relação, que é o seguinte. Veja, 300, né, o total. 300 ele corresponde ao total. O total em porcentagem, ele vai representar 100%. Como assim, Lucas? Eu já vou chegar lá. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Deixa eu fazer primeiro isso. Espera aí. Deixa eu abaixar. Veja, não estou conseguindo baixar. Quando a gente vai falar de porcentagem, porcentagem tem a seguinte situação, ainda a gente continuar aquele cálculo. A porcentagem, ela tem algumas representações. Então, por exemplo, 0%, 50% e 100%. Veja, é como se fosse assim. Numa prova, você pode tirar de 0 até 10, não é isso? Na porcentagem, é como se você pudesse tirar de 0 a 100. Então, é o que representa. Então, se eu digo assim, ó, vê, eu vou ter uma quantidade de pessoas, né? Então, vamos lá, eu tenho 100 pessoas. Se eu digo para você que 0% são homens, 0% é porque não tem nada. Então, eu estou dizendo, ó, que não tem nenhum homem. Então, 0% representa nada. Estou dizendo que não tem nada ali dentro, né? A porcentagem, o que ele tem. Então, dos 100, quantos são? Quantos são homens? Nenhum, é 0%. Então, quando eu digo que é como se fosse uma escala, né, de 0 até 100, quanto mais pessoas eu tenho, maior é o percentual. Então, por exemplo, vamos imaginar agora que eu tenho 100 pessoas e que essas 100 pessoas que eu estou falando, todas elas vão ter cabelo preto. Então, 100% são as 100 pessoas. Então, de todos que estão ali, todos não têm cabelo preto. Então, isso representa o total. O total na porcentagem é 100%. Então, todas as 100 pessoas têm cabelo preto. Se eu digo assim agora, ó, vamos dizer que eu tenho uma situação com 50 pessoas em uma sala. Essas 50 pessoas todas não usam óculos, não óculos. Se 50 não usam óculos, eu posso dizer que 100% das pessoas não usam óculos, né? Então eu digo, ó, 50% são meninos. Então qual a porcentagem de meninos? 50 não são meninos, não são homens. Então a porcentagem de homens é o total, é 100%. Então 100% é o total. Então quando você vem aqui, ó, isso é o total. Beleza? Então, como é de 0 até 100, é como se fosse pense na bateria do seu celular. Você olha aí para o seu celular, o meu celular agora está em 81%. O que é 81%? Da bateria que ele tem toda, o quão ele está carregado. Então, veja, se ele está com 81%, ele está quase chegando no 100%, ele está quase completo. Então, a porcentagem tem a ver com isso. Se minha bateria tivesse em 50%, ela está em quê? Está na metade. Então, 50% é metade. E 25%?
metade da metade. Então, metade da metade é 25%. Então, veja, esse é o tipo de situação, isso é o que representa as porcentagens. Quando a gente vai para o cálculo, foi esse cálculozinho que eu tinha mostrado, né? Aqui que a gente pode fazer assim. Mas geralmente esses cálculos a gente vai fazer assim agora. Veja, 360 é o total de pessoas em uma sala. Então, 300 não é o total na sala, ele representa o total. Então, ele é 100% do valor. Se eu digo que 20% deles são homens, então 20% são homens, vai ser X, é uma regrinha de 3. Eu não sei se vocês já viram isso. Ó, o que é uma regrinha de 3? Eu vou ter aqui uma primeira parte, ó, e uma segunda parte. O 300 corresponde a 100 e o X corresponde ao 20. Aí a gente coloca em fração, ó, 300 sobre 100, ó, desse lado aqui. E aqui eu boto 100 sobre 20. É mais para uma organização. E aí faz meio pelos extremos. Beleza? Então ficaria 100 vezes x, né? 100x. 20 vezes 300, né? Vai ficar 6.000. Quando eu vou passar para lá dividindo, porque esse cara está multiplicando, né? Ó, corta, 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 corta. Dá 60. 60 o quê? 60 pessoas, né? 60 homens. Então, se 20% é a quantidade de homens, quer dizer que tem 60 homens, beleza? Se tem 60 homens nessa sala de 300, beleza ou não? Então, isso é uma das maneiras de resolver. Outra maneira que você pode achar a porcentagem é fazendo o seguinte: você pode pegar e fazer isso daqui, ó. Não é 300, aí eu quero ver 20% dele. Aí você pode fazer como? 300 vezes 20 sobre 100. E aí você pode dividir por 100 e depois multiplicar por 20. Beleza? Então você pode fazer assim, para descobrir a porcentagem dele. Ou você pode fazer 300 vezes 0,2, que é esse valor em porcentagem. Como você achar melhor. Eu acho melhor fazer essa regrinha de 3, mas eu entendo também quem faz por essa parte aqui. Tranquilo? Então você pode descobrir quanto um valor representa dessas maneiras. Você pode fazer aqui pela fração, você pode fazer pela regrinha de 3 e você pode fazer só a multiplicação. Você multiplica por 20 e depois divide por 100. Tá certo? Então veja, o que é que acontece agora? Vamos fazer uma situação aqui, ó. Vamos ver uma situação. Se eu dissesse assim agora, vamos lá. Vamos dizer que eu tenho 1.000 reais. Eu tenho 1.000 reais, beleza? Eu vou dizer que desses 1.000 reais, eu vou guardar 10% desse valor. Aí veja, como é que eu acho 10%? Como é que eu acho 10% desse valor? Você faz o seguinte: 1.000 não é tudo que eu tenho? E isso corresponde ao total, que é 100%. Eu não quero saber quanto é 10%. Ó, porcentagem embaixo de porcentagem. 10% corresponde a um valor. Ó, aqui é os valores, aqui é a porcentagem. Porcentagem embaixo de porcentagem, valor embaixo de valor. Então a gente lembra que isso é a mesma coisa que isso, ó. A gente faz meio pelos. Eita, aqui é 10, né? Desculpa. Aqui é 10 e eu faço meio pelos extremos. Beleza? Só que aí você vai perceber o seguinte, ó, só para você pegar esse detalhe. Eu não sei o que é 10%, né? 10%, 10 por 100, não é assim? Vou deixar em fração para a gente ver o negócio. Vou simplificar essa fração. Se tem um zero aqui em cima, eu vou cortar com esse zero aqui embaixo. Então não é 1/10. Eu posso dizer então que esse valor que a gente tem é como se fosse a 10ª parte. Então eu posso só dividir por 10. Beleza? Ah, Lucas, não percebi. Venho para essa continha e eu também acho, ó.
Então fica 10.000. Quando passa dividindo, né? Você vai ver que vai dar o mesmo valor, R$ 100. Beleza? Então, se eu perguntasse assim, quanto eu guardei? Eu guardei R$ 100. Quanto, vamos dizer assim, eu gastei? Vamos lá. Veja. Se tudo que eu tinha era 1.000, eu gastei 100. Então ficou 900. Aí veja, vamos pensar em porcentagem agora. Eu não tinha 100%, eu não perdi, eu não gastei 10%. O que é que, quer dizer, eu guardei 10%, né? Então o que é que eu gastei? O que falta? 100% não é tudo? Eu não já gastei 10? O que é que ficava? 90% desse valor. Beleza? Então, é uma situação que poderia ser cobrada até assim também, ó. Vamos dizer que eu falasse assim para você. Vamos dizer agora que você não sabe o quanto eu guardei nem quanto eu gastei. Então, eu digo assim, ó. Você tem R$ 1.000. R$ 1.000 não é 100%? E eu perguntasse assim, ó. Se eu guardei R$ 900, eu guardei quantos por cento desse valor? Então, veja, eu não guardei. Outra situação agora, tá? Então, guardei 900. O quanto isso representa? Então, ó, eu tinha 1.000 e guardei 900. 1.000 não é o total? É 100%. 900 vai representar quanto? Tá bom? Então, faz meio pelos extremos, ó. Se você quiser colocar aqui na fraçãozinha para ficar bonitinho, a gente costuma fazer assim. Faz aqui meio pelos extremos. Você pode ver que daqui para cá multiplicou ou dividiu por 10, daqui para cá também. Você poderia dizer que é 90 logo, mas não tem problema. Se você fizesse aqui, ó, chega no mesmo resultado. Então, quando você passa ali dividindo, vai dar 90. Então, 90 é o quê? Né? A porcentagem, né? Porcentagem baixa porcentagem. Aí eu agora achei a porcentagem que ele representa. Então, a regra em 3 ela costuma ser mais ideal porque ela mostra essa organização, ela fica mais coerente, ela é, fica mais organizado. Então, a galera costuma resolver de forma geral por ela. De boa? Então, assim, eu gosto de resolver essas questões dessa maneira. Se você viu, se você conseguiu interpretar por outra, das que eu mostrei aqui ou que outra pessoa mostrou, tá de boa também. Beleza? Aí qual é o cuidado agora? Veja. Lucas, quer dizer então que eu nunca posso ter um valor que vai passar de 100%? Veja, cuidado. Eu não posso ter um valor que passa de 100%, porque 100% é o total. Se eu passasse do total, quer dizer que o valor o quê? Quer dizer que o valor aumentou. Por exemplo, vamos dizer o seguinte: vamos dizer que tinha um celular que custava R$ 800 numa promoção. Beleza? Como era R$ 800 nessa promoção? Ele, quando volta para o preço normal, ele aumenta em 20%. Beleza? Então vamos dizer que está na Black Friday agora, não é isso? Não é R$ 800? Como é R$ 800, esse valor que eu tinha, né, que eu tinha na Black Friday, quando ele volta ao normal, ele aumenta em 20%. Então veja, na Black Friday, tudo que eu tinha não era 800, e isso não é 100%, beleza? Então, quanto é 20% desse valor? 20% desse valor eu faria assim, não é isso? Então eu diria, ó, 800 sobre x é igual a 100 sobre 20. Faço o meio pelos extremos. 100x é igual a 1.200. Quando eu corto aqui, ó. Beleza? Eu esqueci de um zero, não foi? Vou colocar aqui o zero. Esse valor vai dar 160. Então veja, é 160. Se eu tinha R$ 800, e aí
Ele aumentou em 20%, né? 20% não é R$ 160. Então, quanto é que esse objeto custava? 960. Oxe, Lucas, mas ele não passou de 100 mesmo assim, né? Ó, veja, aí a outra forma que você pode fazer esse cálculo é o seguinte: isso é uma das maneiras, tá? Se você fizer assim, na regra de 3 ou nessa outra regra de 3 que eu vou mostrar, vai dar certo dos dois casos. Veja, 800 era tudo que eu tinha. Ele era como se fosse 100%. Aí eu vou aumentar 20% desse valor. Se eu tinha 100 e eu aumentei em 20, eu não iria para 120%? Não é isso? Então, quando eu digo assim, ó, 120, então 120% quer dizer que ele aumentou em 20 os 100 que ele já tinha. Beleza? Então, você vai ver o seguinte. Eu poderia fazer, né, 800, acho os 20%, que é 160, que vai dar 960. A gente pode fazer assim. Foi o que a gente fez aqui. Só que os cálculos, de forma geral, que a galera faz quando está mais avançada nesse assunto, faz assim. 800 é 100%. 120, porque veja, por que é 120? Por que ele representa 120? Porque é o valor que ele tinha, que era 100, mais o que ele aumentou em 20%. Então ele ficou representando quanto? Ele representa 20 a mais do que ele tem. Quanto é 20 a mais? 120. Então eu faria x. Quando você fizesse a mesma conta aqui, esse valor ia dar 960. Então os dois caminhos servem. Aqui você está vendo o aumento, aqui você está vendo o valor final que ele fica. Os dois caminhos vão dar certo. Se eu perguntasse assim, ó, 960 não é o valor que ele ficou? E se eu perguntasse o quanto ele aumentou? 960 é tudo. Se ele já tinha 800, ele aumentou em 160. Beleza? Então, quando a gente vai falar de aumento, né? Quando a gente vai falar de aumento ou redução, né? Que eu já vou voltar para cá, deixa eu só abaixar. Então, quando eu escrevo assim, ó, quando eu escrevo, por exemplo, 125%, eu estou dizendo que esse valor aumentou em 25%. Beleza? Por quê? Porque era 100%, que era o que ele tinha, mais os 25. Quando eu escrevo 150%, né? Então, eu posso dizer que seria 150, 100, peraí, opa, eu poderia dizer que é um aumento de 50, né? Foi o que passou de 100. Esse valor que passa de 100 é o aumento que ele sofre, beleza? Algumas situações a gente pode dar um desconto também. Veja, vamos imaginar o seguinte: você vai comprar, você vai comprar uma capinha de celular, beleza? Vamos dizer que essa capinha de celular custa uns R$ 60, vamos estar assim, R$ 60 a capinha de celular. Só que aí o cara, quando você foi comprar, viu que você é uma pessoa boa e vai dar um desconto de 10%. Beleza? Então, se ele vai dar um desconto de 10%, o que é que eu poderia pensar? Veja, vou fazer dos dois jeitos de novo. Eu vou ver 60, não é tudo que ele tinha, né? 100%. 10% desse valor vai ser x. Então, de novo, ó, 60 sobre x, 100 sobre 10. Faço o meio pelos extremos, né? Você pode ver que daqui para cá divide por 10, daqui para cá também tem que fazer isso. Então, você poderia dizer logo que era 6, mas se você não percebesse, joga aqui, ó. Ó como é que vai ficar. Passa o 100 dividindo, vai ser 6. Então, se ele tinha R$ 60 e deu um desconto de R$ 6, olha como é que fica. 60 menos 6, 54. Beleza? Então, veja, eu poderia fazer assim. Como é que faria daquele jeito, Lucas, que você falou, já ficando com o valor final? Veja, eu não tinha R$ 60, R$ 60 não é 100%.
Aí eu não dei um desconto de 10%. Aí ficou quanto quando eu dou um desconto? Ó? Fica 90. Então, esse cara aqui é 60. Esse cara aqui eu vi que era 6 dele, R$ 6 dele, né? E eu vi que isso daqui ficaria 54. Se eu fizesse a conta assim, ó, eu não tinha 100, não deu um desconto de 10. Em porcentagem, né? 100 tirou 10, ficou 90. Se 60 era tudo, era 100%, 90% desse valor vai ser x. Fazendo o meu pelos extremos, 100x é igual a 54.000. Esse valor, quando divide, dá R$ 54. Beleza? E aí, isso daqui é o que a gente vai chegar nas situações de juros, juros simples. Juros simples é um tipo de juros. Existe outro que vocês vão ver, mas que é com exponencial, ele é mais um pouco, é um pouquinho mais complicado. O juros simples, ele é um juros, é como se fosse um aumento, né, que a gente teria, que ele ocorre sempre o mesmo valor do mesmo jeito, do mesmo período. Como assim, Lucas? Vamos imaginar o seguinte. Beijo. Deixa eu só abaixar. Imagina comigo o seguinte. Você pegou emprestado R$ 200 emprestado, beleza? Só que aí, esse R$ 200 que você pegou emprestado do seu amigo, ele fez, ó, esse dinheiro aí, se você não me pagar, todo dia que se passar, eu vou aumentar em 5%. Então veja, olha, para cada dia aumenta quanto? 5%, beleza? Então 5% ao dia. Então eu tinha R$ 200, ele aumenta em 5%. Se eu digo que se passaram 10 dias, quanto ele ia pagar? Vamos ver? Ó, 200 não é 100%. 5% desse valor vai ser quanto? Porcentagem embaixo de porcentagem, quantidade embaixo de quantidade, né? Então, valor embaixo de valor. 200 sobre x é igual a 100 sobre 5. Meio pelos extremos. Aqui vai ficar 100x é igual. Aqui, quando eu multiplico, vai dar 1.000, não é? Corta, 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 corta. X vale 10. Então, veja, 5% não é R$ 10, só que R$ 10 não seria o que aumentar em um dia? Então, quantos dias tiveram? Tiveram 10 dias, não foi isso? Então, se isso foi em um dia, não vão passar 10 assim? Então, são R$ 100 a mais que você vai pagar. Então, se você tinha 200 de dívida, e você só pagou depois de 10 dias, você está pagando quanto a mais? 300. Então esse seu amigo não é muito amigo, não. Ele é quase um agiota, viu? Misericórdia. Mas veja, então esse tipo de cálculo é o cálculo que a gente usa para juros simples. Ah, Lucas, mas tem uma fórmula. Tem, é a que eu vou mostrar agora. Então veja, eu mostrei para vocês para entender o que é que tem aqui. Como tem a fórmula, é como se você fosse resumir isso. Muita gente se prende na fórmula, da fórmula, da fórmula, da fórmula e às vezes se perde. Eu acho que a fórmula é um recurso bom para depois que você entende como funciona, certo? Então você precisa saber aplicar a fórmula. Vamos lá, veja. Quando a gente vai falar de juros, que já é isso que eu estou falando, então os juros simples, ele tem uma fórmula que é o seguinte, ó. Na verdade tem duas, vou colocar aqui as duas. Juros é city, city, de cidade em inglês. The books on the table, né? Então, veja, juros, esse J é de juros, o C é de capital
I é de taxa e T é de tempo. O que é cada coisa? Os juros é o quanto aumentou, o quanto cresceu. O capital é o valor que ele tinha no começo, é o valor inicial. E é a taxa, é a porcentagem de quanto em quanto ele aumenta. E T é o tempo que passou. Beleza? Se você quiser pausar e puxar essas observaçõezinhas, é interessante para ficar melhor na sua cabeça. Então, os juros é o quanto aumenta, o C é o capital, o I é a taxa e T é o tempo. Percebe com esse exemplo que eu fiz? Vamos lá. Quem era o valor inicial? O valor inicial que ele tinha era R$ 200. Então, ó, então o C é como se fosse 200. E o valor de I? I, que é a taxa, não é o quanto ele aumenta para cada dia? 5% ao dia, para cada dia. E o tempo que se passou? Não são 10 dias? Então você tem que ficar ligado. Esse cara do tempo e a porcentagem tem que estar alinhado, tem que estar na mesma unidade. Beleza? Então, ó, os juros, que é o quanto aumenta, é o capital, que é 200, a taxa, que é 5 sobre 100, né, 5%, vezes o tempo, que é 10. Vou multiplicar tudo aqui em cima e depois dividir por 100. Quando eu multiplico, ó, porque é multiplicação de fração, ó, não tem um aqui embaixo? 1 vezes 100, 100. 1 vezes 100, 100. 200 vezes 5 vai dar 10.000. Vezes 10, não é isso? Vai ficar 100.000. Então ficaria, ó, ficaria 1.000, né? Perdão. Ficaria 100.000, na verdade, é isso mesmo. Foi mal. Coloco aqui, ó, divido por 100 depois. Ficou R$ 100, é os juros. Então, esses juros, né, o que aumentou? Se você tinha R$ 200 no começo e aumentou em 100, vai ficar com quanto? 300. Ó, aqui, ó. Beleza? Olha o que eu fiz aqui. Então, eu somei o que ele já tinha, que era 200, mais 100. Então, quando eu fiz isso, o que é que eu estou dizendo para vocês com isso? Eu estou dizendo o seguinte: o valor que eu tinha aqui era o capital, não é isso? Isso daqui não é o que ele aumentou, né? Os juros. Esse valor daqui que vai gerar, que é o valor final, ele tem um nome, que é 300. Tem um nome que é montante. Então a gente vai poder dizer que a outra fórmula que a gente usa, montante é o capital mais os juros. Beleza? Montante é o valor final. Esse M é de montante, que é o valor final. Tá certo? Então, os juros nada mais é do que o aumento que ele sofre num certo período. E isso acontece algumas vezes repetida. Só que acontece da mesma forma. Beleza? Vamos ver outro exemplo? Veja, deixa eu trazer para cá. Vamos dizer agora que eu tenho um capital de R$ 1.000. Eu tenho uma taxa de 60% ao mês e um tempo de 2 dias. Quanto é que eu vou pagar? Então veja, o capital é 1.000. A taxa é de 60. Ele vai aumentar em 60% em um mês. Não é só em um mês? Então, e eu sei que aqui vai passar 2 dias. Você vai poder fazer de duas maneiras. Eu vou fazer primeiro pela fórmula ou pelo outro. Tanto faz. Veja. Eu vou fazer primeiro sem a fórmula, para depois vocês verem com a fórmula, tá bom? Veja. Eu sei que o capital é de 1.000. 1.000 é o 100% da gente. É tudo que a gente tinha. Ele não aumenta 60% em um mês. Isso vai ser x. 1.000 sobre x é igual a 100 sobre 60. Na regra em 3, ó, vocês vão perceber que
como aqui é 100 sobre 100, você não precisa colocar, tá bom? E aqui também vai ter, não precisa colocar. Então, na regra em 3, essa porcentagem não coloca. Mas na fórmula você precisa colocar. Vê, quando eu fosse fazer essa continha, daqui para cá multiplicou por 10, daqui para cá também tem que multiplicar por 10. Vou adiantar essa conta, beleza? Deu R$ 600. Então veja, R$ 600 em quanto tempo? Em um mês. Só que eu sei que só se passaram 2 dias. Aí eu vou fazer assim, ó. Em um mês tem 30 dias. Não é isso? Eu vou fazer assim, um mês, ele aumentou. Vou botar até assim, deixa eu. Como eu sei que um mês tem 30 dias, eu vou dizer assim, que em 30 dias ele aumentou em R$ 600. Beleza? Se passaram 2 dias, ele vai ter X. Outra regra em 3. Então, eu posso fazer a regra em 3 para qualquer situação proporcional. Vê, se passar mais dias, eu pago mais. Então, em 30 dias, eu estou pagando 600. Em 2 eu pagaria quanto? Então, ó, 30 sobre 2, 600 sobre X. Né? Se você quiser já pensar assim, se for em 30 dias foi 600, eu vou dividir por 30. Quando eu dividisse por 30, esse valor que ia dar seria 20. Como foram 2 dias, 40. Você pode fazer isso também, não tem problema não. 30x é igual a 1.200. Passa para lá dividindo. 1.200 por 30. Corta, corta. R$ 40. Tá certo? Não foram R$ 40 em 2 dias? Então, se ele tinha 1.000 e aumentou 40, ele foi para 1.040. Beleza? Isso seria por essa ideia da regra em 3, né? Só pela proporçãozinha ali. Se você fosse fazer pela forma, deixa eu abaixar aqui. Vou apagar aqui, né? Como não é o quadro, eu posso só apagar realmente. Beleza? Oxe, deixa eu só apagar. Vou apagar o resto dessa, acho que no lugarzinho. Veja, então agora, ó, deixa eu apagar aqui. Agora eu vou fazer pela fórmula. Veja, pela fórmula, eu sei que juros é CT. Então eu quero achar o quanto ele aumentou, o quanto ele ficou no final, não é isso? Qual é o capital? 1.000. Qual é a taxa? 60 sobre 100, não é isso? Não seria assim que a gente ia colocar? E o termo não seria em 2? Veja, eu não posso fazer assim a fórmula. Por quê? Porque o meu tempo e o meu dia não estão alinhados. Então eu preciso arrumar. Eu costumo fazer o seguinte: eu costumo arrumar a porcentagem, costumo mexer na porcentagem. A porcentagem, eu sei que ela tem 60% ao mês, não é isso? Só que eu não vou ver ao mês, eu vou ver dia após dia. 60% foi tudo em um mês. Um mês comercial a gente tem 30 dias. 60 dividido por 30 dá 2, não é isso? Então quer dizer que é a mesma coisa que 2% ao dia. Beleza? Então ficaria assim: os juros vai ser o capital que é 1.000, a taxa que é 2 sobre 100 e aqui que é 2. Ó, quando eu multiplico tudo aqui em cima, vai ficar 4.000. E embaixo ficou 100. Corta aqui, 40. Então, feito, a gente chegou no outro também em 40. Então, você pode ir para qualquer um dos dois caminhos, qual ficar mais perceptível. Beleza? Vou fazer um último exemplo agora para a gente encerrar. E aí, qualquer duvidazinha vocês vão mandando, tá certo? Como eu não estou com o material de vocês, vocês tentam fazer.
Qualquer coisa me manda, certo? E aí, se for precisar até qualquer coisa, eu posso fazer uma fichinha adicional para dar uma reforçada na ideia. Veja, o que é que acontece agora? Quando a gente está aqui, a gente pode ter o seguinte. Aí eu vou mostrar agora. Veja, vou mostrar a situação que a fórmula costuma ser mais fácil de resolver a situação, tá? Ó, vamos dizer o seguinte. Vamos dizer agora que eu tive um juros, né? Então, você, vou dizer assim, ó, eu aumentei em R$ 500. Então, o juros, né? O que aumenta? Eu aumentei em R$ 500 com uma taxa de 2% ao mês durante, vamos dizer que, deixa eu pensar aqui, durante, vamos colocar, deixa eu colocar 5, durante um tempo de 5 meses, beleza? Então, ó, veja, tudo que ele aumentou, tudo que ele sofreu de aumento foi de 500. Então, ele aumentou tudo em 500. A taxa que ele tem foi 2% ao mês. É de quanto em quanto ele aumentou. Então, ó, 2% ao mês. Em cada mês ele aumenta 2% de um valor. E 5 meses, né, foi o tempo que se passou. Quando a gente fosse ver, juros é o capital, a taxa e o tempo. Então, aqui, ó, eu não teria o capital. Se eu não tenho um valor, minha ideia é começar a pensar como letras. Então, ó, 500. Se eu não sei o capital, eu vou chamar de x. A taxa é de 2 sobre 100 durante 5 meses. Aí vejo o que eu vou fazer. Ó, não é uma fração, aqui embaixo tem nada, tem um. Aqui não tem nada embaixo, tem um. São multiplicações. Estou multiplicando o de cima com o de cima com o de cima. 5 vezes 2 é 10. 10 vezes x é 10x. 1 vezes 100 é 100. E 100 vezes 1 é 100. Então, aqui embaixo ficou 100. E tudo isso é igual a 500. Beleza? Se aqui é 500, eu vou colocar um aqui embaixo, ó. E eu faço a multiplicação assim. 10x vezes 1, 10x. 500 vezes 100 vai dar 50 mil, né? 1, 2, 3, 4, é 50 mil. Quando eu passo para lá dividindo, ó, 50 mil dividido por 10, corta zero, vai ficar R$ 5.000. Então, o capital inicial, o capital que ele investiu, que ele tinha no começo, era de 5 mil. Então, esse valor de 5 mil, durante 5 meses, rendendo 2%, vai gerar R$ 500. Aí você pode comprovar se está certo, né? Então, você pode fazer tipo, se eu pegasse aqui, ó, 5 mil é 100%. 2% vai ser quanto? Né? Então, daqui para cá, dividiu por 50. Você poderia dividir aqui por 50. Isso daqui vai ficar. Eu posso pensar até assim também, né? Se eu quisesse. Aqui eu multipliquei por 50. Aqui tem que ser por 50. Vai dar 100. 100 não é o que aumentou em um mês? Só que são quantos meses? 5. Aí daria 500. Beleza? Então tá certo, ó. Vê que o juros já me deu 500. Tranquilo? Então, vê, isso daqui é o que costuma ser mais chatinho para essa parte de juros. Essa parte com a incógnita no capital. Beleza? Então, fica ligado nisso. Então, vamos só fazer uma revisãozinha final do que a gente viu, né? Então, a gente viu que a porcentagem é uma representação decimal, fracionária, não é isso? Como assim, Lucas? Veja, a porcentagem de. Então, quando eu digo 30%, então eu estou dizendo que de uma escala que sai de 0 até 100, né? Eu tenho 30 deles. É como se fosse assim: sua nota é de 0 até 100.
Se você acerta 30, você fez 30 dos 100. Então você fez 30%. Então a porcentagem é uma representação, beleza? Pode ser representado assim, que é a porcentagem, né? Então a representação percentual, a representação fracionária e a representação decimal, que seria assim. Esse caso, se você quiser simplificar, ele poderia ficar assim, tipo 3 sobre 10, não tem problema não. Beleza? Mas geralmente a gente deixa ele assim, para ficar mais claro até que a porcentagem. Qual é o detalhe agora? Veja, então 30% é isso, foi o que a gente viu no começo. Aí o que é que eu tenho que lembrar, então? Quando eu quero achar 30% de um valor, por quê? Como cada valor tem uma quantidade, né? Então, se eu tiver 500 pessoas, se eu pegar 10% delas, né? Então, um grupo de 10%, esses 10%, ele não é a mesma quantidade que se eu escolher 100 pessoas. Veja, 100 pessoas, se eu fosse pegar 10% disso, né? Então, para eu achar que ele representa 10%, eu faria a regrinha de 3, né? 10%, você vai achar que x vale 10. Então, se eu dissesse, ó, 10% são mulheres. Então, do total que é 100, 10% é mulher. Então, são 10 pessoas. Se eu faço agora assim, ó, 500 pessoas. Então, em outro dia, tinha 500 pessoas. 500 pessoas não é 100%? Aí, se eu disser, ó, 10% é de mulher. Quer dizer que tem a mesma quantidade? Não, porque o total em um dia é diferente do total do outro. Então, vamos dizer que é um festival. Tem um festival, num evento, né, um show, alguma coisa assim, que tinha 100 pessoas e 10% delas são mulheres. No segundo dia desse evento, tinha 500 e são 10% das mulheres de novo. Esses 10% são o mesmo? Não, porque são quantidades diferentes. Então, quando eu fosse ver aqui, ó, quando você fizer essa continha, isso vai dar 50. Então, nesse dia, com 100 pessoas, 10% vale 10. Nesse dia, com 500 pessoas, 10% vale 50. Então, a porcentagem é um valor representativo do total e que cada total, cada quantidade faz com que a porcentagem mude. Beleza? E aí a gente vai lembrar dessa parte final aí de aumento e juros. Veja, se eu causo um aumento de 30%, tudo que eu tinha era 100%, aumentei em 30%, eu fiquei com 110. Aí eu posso passar do total. Se não for um aumento, eu não posso passar do total. Beleza? Então, eu não posso ter um valor que representa mais que 100%. Só se for um aumento. E se eu tivesse um valor agora assim, eu dei um desconto de 20%. Então, foi comprar um celular e ganhei um desconto de 20%. Então, 20% desse valor fica 80%. Então, aqui eu faria, vamos dizer que foi, vamos dizer que esse valor do telefone era R$ 1.000. Não foi um desconto de 20%, ele não ficou com 80%? Eu posso vir aqui colocando 20, mas vou fazer logo com 80 para ver o valor final que eu paguei. Então aqui ficaria 80 para x. X é igual a R$ 800. Beleza? Se eu perguntasse o quanto diminuiu, você tinha 1.000, chegou com 800, você teve um desconto de R$ 200. Beleza? E a última coisazinha aí que a gente viu foi quando a gente está falando de juros, que a gente calcula por CIT, né? Você pode calcular assim ou pela porcentagem, feita a gente foi comentando. Se você for pela fórmula, o J é o juros, o C é o capital, o I é a taxa e T é o tempo que se passou. Lembra de olhar a taxa, né, o percentual que ele aumenta, se está alinhado com o tempo, né? Então, precisa estar alinhado. E aí, disso você faz qualquer coisa. Beleza?